Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo do The Circuit Cracker. No vídeo anterior sobre circuitos amplificadores, fonte comum com transistores NMOS e PMOS, verificamos a resposta dos circuitos amplificadores após os transistores NMOS e PMOS terem sido devidamente polarizados. Na ocasião, analisamos o ganho destes circuitos e chegamos à conclusão de que os mesmos eram amplificadores inversores. Neste vídeo, vamos aprender a alterar o valor do ganho do circuito amplificador a partir do método Try and See. Voltando aqui para o circuito, quando o transistor MOS está operando na condição de inversão forte e na região de saturação, a corrente IDS do transistor, assim como suas variações em torno do seu nível DC de polarização, ficam aproximadamente constantes enquanto a tensão VDS for maior ou igual a VGS menos VTH e menor ou igual a VDD. Neste caso, como a corrente IDS do transistor é aproximadamente constante e a tensão do nó de saída do circuito é aproximadamente o produto da corrente IDS vezes a resistência RD, se aumentarmos o valor de RD, aumentaremos o ganho do circuito. E se diminuirmos o valor de RD, diminuiremos o ganho do circuito. Isto acontece porque nestas condições o transistor MOS funciona como uma fonte de corrente e a resistência de saída da fonte de corrente é muito maior do que a resistência RD. Para o circuito com transistor NMOS, utilizaremos 3 valores diferentes de resistência RDN para avaliar a dependência do ganho do circuito com a mesma. Aqui temos a resposta do circuito com transistor NMOS para 3 valores diferentes de resistência RDN. O valor de referência é de 50 kΩ, uma resistência menor de 20 kΩ e uma resistência maior de 80 kΩ. Como dissemos antes, para uma resistência RDN maior, o ganho do circuito aumenta em módulo em relação ao valor de referência. E para uma resistência RDN menor do que o valor de referência, o ganho do circuito diminui em módulo. Mas não somente isso. Percebemos que a variação da resistência RDN provoca uma variação no nível DC de polarização do nó DN, inversamente proporcional ao aumento do valor da resistência RDN. O mesmo acontece com o circuito com transistor PMOS quando utilizamos valores diferentes para a resistência RDP para avaliar a dependência do ganho do circuito com a mesma. Similar ao que ocorre no circuito com transistor NMOS, quando a resistência RDP aumenta, o ganho do circuito aumenta em módulo em relação ao valor de referência. E quando a resistência RDP diminui em relação à resistência de referência, o ganho do circuito diminui em módulo em relação ao valor de referência. Já a variação do nível DC de polarização do nó DP, neste caso, é diretamente proporcional à variação da resistência RDP. Uma outra forma de alterar o ganho do circuito é alterar a corrente IDS do transistor através de variações na tensão VGS do mesmo. Para isso, no caso do circuito com transistor NMOS, podemos aplicar variações diretamente na resistência R2N. Se aumentarmos o valor da resistência R2N no circuito com transistor NMOS ou o valor da resistência R1P no circuito com transistor PMOS, aumentaremos, em ambos os casos, o valor da tensão VGS dos transistores, aumentando desta forma a corrente IDS e, consecutivamente, aumentamos o ganho do circuito.
Se, ao contrário, reduzirmos o valor da resistência R2N no circuito com transistor NMOS ou o valor da resistência R1P no circuito com transistor PMOS, em ambos os casos, o valor da tensão VGS será reduzido, reduzindo desta forma a corrente IDS nos transistores e, consecutivamente, reduzindo o valor do ganho do circuito. Para o circuito com transistor NMOS, utilizamos 3 valores diferentes para a resistência R2N para avaliar a dependência do ganho do circuito com a mesma. Aqui temos a resposta do circuito com transistor NMOS para a resistência R2N com seu valor de referência, para a resistência R2N com um valor um pouco maior do que o valor de referência e para a resistência R2N com valor um pouco menor que seu valor de referência. Como dissemos antes, se o valor da resistência R2N aumenta, o ganho do circuito aumenta em módulo em relação ao seu valor de referência. E se a resistência R2N diminui com relação ao seu valor de referência, o ganho do circuito diminui em módulo em relação ao seu valor de referência. A variação da resistência R2N provoca uma variação no nível DC de polarização do nó DN, inversamente proporcional à variação da resistência R2N. O mesmo ocorre quando aplicamos variações no valor da resistência R1P do circuito com transistor PMOS. Para variações positivas da resistência R1P em relação ao seu valor de referência, o ganho do circuito aumenta em módulo em relação ao seu valor de referência. E para variações negativas da resistência R1P em relação ao seu valor de referência, o ganho do circuito diminui em módulo em relação ao seu valor de referência. Neste caso, também ocorre uma variação no nível DC de polarização do nó DP com a variação da resistência R1P. E neste caso, a variação é diretamente proporcional à variação da resistência R1P. Agora podemos aplicar o método Try and See para dobrar o ganho em ambos os circuitos a partir de variações nas resistências RDN e R2N do circuito com transistor NMOS e nas resistências R1P e RDP do circuito com transistor PMOS. No circuito com transistor NMOS, para uma resistência R2N de 19 kΩ e uma resistência RDN de 200 kΩ, o ganho mais do que dobra em módulo em relação ao ganho de referência do circuito. Já no circuito com transistor PMOS, para uma resistência R1P de 23 kΩ e uma resistência RDP de 200 kΩ, o valor do ganho também mais do que dobra em módulo em relação ao ganho de referência do circuito. Estas alterações são feitas a partir do método Try and See, sem a necessidade da realização de cálculos formais. Propomos como exercício que o ouvinte tente atingir ganhos cada vez maiores com estes circuitos, sem que haja distorções significativas no sinal de saída dos mesmos, a partir do método Try and See. Bem, pessoal, este foi mais um vídeo informativo do The Circuit Cracker. Continuaremos as discussões acerca de outros detalhes dos circuitos apresentados em outros vídeos aqui no canal. Agradecemos pela sua atenção e até a próxima.